Fala galera, Renan Salinas aqui. Estamos começando mais um Youngcast, hoje um muito especial, que a gente vai falar um pouco para vocês sobre a nossa imersão recente que nós tivemos agora no Vale do Silício. Voltamos eu, o Felipe Melo, nosso Head de Tecnologia, e a Clarissa Almeida, nossa Head de RH e Comunicação. E muito especial porque eu os trouxe aqui juntamente com a Bruna Matos, do nosso marketing, e a gente vai trocar essa ideia aí. E hoje eu vou estar um pouco sendo o entrevistado, né, Bruna? Uma vez que eu participei da imersão junto com eles. Então a gente vai tentar trocar um pouco dessa ideia aí que foi muito fantástico. A gente está lá dentro do berço da tecnologia mundial no Vale do Silício. É isso aí, Bruna? É isso aí. E hoje eu serei a co-host do Youngcast para poder justamente fazer as perguntas dessa super experiência que eu imagino que tenha sido. Acho que estar no Vale do Silício é como olhar para o futuro em tempo real. E eu quero que vocês compartilhem tudo com a gente, com os nossos clientes, com os nossos Youngers. E então, hoje eu que farei as perguntas. Vamos lá para a primeira? Bora. Vamos lá. Para começar, eu quero saber de vocês uma clássica. O que mais marcou logo de cara ao chegar no Vale do Silício? Como foi? Sabe o que eu acho engraçado? Já vou começar falando. Que cada 5 minutos que a gente se encontra, a gente fala alguma coisa. A gente tá almoçando, deu uns 5 minutinhos, a gente fala alguma coisa. E acho que a mesma coisa que a gente fala é da cultura de colaboração que eles têm, né? Exatamente. Isso é muito forte lá dentro. Então, acho que isso é um grande aprendizado pra gente. Lá, né, eles têm vários momentos de network. E durante esse momento, eles falam dos projetos que eles estão fazendo, das novas ideias, sem medo de ser copiado, sem pudor de ser julgado. Cara, eu tenho aqui minha ideia, o que você pode acrescentar? Eles não escondem nada. E acho que para mim isso foi muito forte. Extremamente colaborativo, né? Super colaborativo. Sim. Sem medo daquele negócio de eu vou falar minha ideia, não... Alguém vai copiar ela. Alguém vai copiar. Não, lá eles têm essa mentalidade de que a possibilidade da pessoa potencializar o seu produto, né, a sua ideia, isso é muito legal, né? E além disso, uma das coisas que eu comentei lá também, que ficou marcado assim em mim, foi a questão de que eu achava que ia chegar lá e ia ser aquele trânsito indiano, né? Aquelas imagens de todo mundo um atravessando o outro, porque você fala, uma das maiores economias mundiais, né? Então, se São Francisco, Vale do Silício fosse um país, seria a quinta maior do mundo, a economia, né? E aí, então você fala, num lugar desse as pessoas vão estar desesperadas e correndo e tal, não sei o quê. E foi justamente o contrário que a gente viu, né? Uma cidade tranquila, as pessoas tranquilas. Eu lembro de uma cena de um aluno de Stanford passando em determinado momento assim com a bicicletinha dele, bem de boa assim. Isso serviu muito de exemplo para mim, assim, que sou muito ansioso em muitos momentos da minha vida e de que as coisas não precisam... Pressa não necessariamente significa entregar resultado com qualidade ou o mais rápido possível, né? Então, isso ficou bem marcado em mim. Assim. A gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes que você trouxe uma frase falando sobre isso, né? Sobre a mentalidade deles muito mais tranquila para fazer as coisas acontecerem, né? Para alcançar o objetivo, né? Que não precisa ser naquela loucura, né? Apesar de ser totalmente focado em inovação, não tem essa ânsia, né? De, meu Deus, eu preciso estar fazendo tudo ao mesmo tempo para fazer acontecer amanhã. Acho que nós aprenderam isso e a gente ia dar resultado. A gente não pode negar. Eles têm um resultado enorme. A gente comentou isso, o Renan falou em Stanford. E não é só em Stanford, nas ruas, né? Que a gente, perto do hotel, as pessoas fazendo caminhadas, as pessoas calmas. A gente ouvia gritos, né? Brigas. Lógico, né? A gente não é uma cidade perfeita, mas a gente percebe que esse é o modus operandi mesmo. Então, as pessoas precisam estar em paz, com a mente, né, tranquila, para elas poderem inovar. Talvez esse seja o segredo, né? Eu tenho que ter uma boa base para a gente poder ter espaço na cabeça para pensar. E claro, né, a cidade ela foi criada, basicamente, em torno da disrupção, né? Até porque o motivo de ter duas faculdades lá que são extremamente importantes, que é a Berkeley e a Stanford, onde, por exemplo, a Stanford, nós fomos conhecer a D-School, né? Que é específica de design thinking, de inovação.
a todo momento, todas as pessoas lá estão disruptando, estão pensando em inovação, estão colaborando e, lógico, eu lembro mais ou menos de uma frase que é importante que exista a disrupção, o pensar, mas também é muito importante o executar. Então, a todo momento também eles estão aprendendo a executar, né? Inclusive desde o tempo de faculdade, que muitos deles, em alguns momentos, acabam indo, inclusive, em algumas aceleradoras que a gente acabou conhecendo a... Puta, agora vocês falaram. Aceleradora... A Plug and Play, né, que é uma... só ela já lançou mais de 30 unicórnios para o mercado, e normalmente são essas pequenas pessoas, né, que começam ali dentro da faculdade, dentro de um processo inovador, aprendem a executar, e depois as grandes que estão em parceria com a Plug and Play acabam sendo, né, trazidas, essas pessoas acabam sendo incorporadas dentro dessas grandes, né. Então é uma coisa muito bacana. Eu acho legal que quando vocês trouxeram alguns insights acredito que seja essa escola de Design Thinking, que vocês falaram que não tem carteira, né? Então as salas de aula já são feitas justamente para focar nessa execução, né? Então não é a pessoa sentada vendo o professor passar um slide, né? É muito mais dinâmico. Isso chamou muita atenção. Cada aula é uma criação nova, então... Você entra na sala, não tem nada. Tipo, tem tudo. Tá tudo nos cantos, né? Então a sala vai se fazendo durante o decorrer da aula que está sendo executada ali. E o Design Thinking foi criado dentro da D-School, né, de Stanford. E foi bem legal, assim. Fizemos algumas dinâmicas lá, né? Que foi bem... Que foca muito na criatividade, na colaboração. Equipes multidisciplinares, né? Equipes multidisciplinares. Pessoas de cursos diferentes fazendo todas juntas na mesma sala. É bem diferente. Isso é muito importante que a Clarice falou também, porque não é... A gente interliga muito, assim, com relação à tecnologia, né? Então, você pega a D-School lá, tem, ele falou, né, tem cientistas, advogados, todo mundo pode participar das trilhas de curso, né? Achei isso interessante também. Legal. Vamos para a próxima. Vocês voltaram com bastante coisa na bagagem, não estou falando da bicicleta do Google, dos adesivos, da bagagem de aprendizados. Quais foram os principais que vocês identificam, assim, se fosse para escolher um aprendizado que ficou marcado? Profunda essa. Olha, eu voltei com a certeza de que a gente está vivendo uma das maiores disrupções da história, e acho que não é exagero falar isso. Eu acho que é, sim, uma das maiores inovações que a gente está vivendo. Como profissional, é uma baita oportunidade, porque a gente vai ter muito que desenvolver e co-criar ainda, principalmente com a inteligência artificial. Mas também a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa sanidade, porque a gente vai criar talvez aí um exército de pessoas ansiosas, se não tomar cuidado, depressivas, porque tem gente que não vai saber lidar, tem gente que vai temer o emprego, e a gente sempre falou, né, a Yang existe há 10 anos, quantas vezes a gente já não falou que a automação não vem para substituir, ela vem para substituir quem não trabalha com automação, quem não trabalha agora com inteligência artificial. Isso é no nosso caso e está sendo para as pessoas também. Então eu voltei muito forte com isso e com uma das frases que eu não estou me lembrando agora, se vocês quiserem falar, depois eu lembro da frase. Eu acho que um item assim, que foi muito importante é que, né, que eu ainda considero em aprendizagem, que na verdade assim, o meu foco foi muito voltado para a parte técnica, efetivamente falando. Então todas as vezes que a gente ia visitar alguém no Google, ou pessoas que tinham um aspecto um pouco mais técnico, eu procurava entender como que ele estava naquele momento trabalhando junto com a IA, ou o que ele estava criando junto com a IA, enfim, o que exatamente ele estava executando. E eu entendi assim, a Yang, que ela já faz em 2 anos que ela vem trabalhando com IA, desde que nós fomos no Web Summit, né? Então nós vimos um workshop do CEO do GitHub, e a gente começou, e nós implantamos o Copilot, já é uma IA. Inclusive, ela é amplamente utilizada. Mas nós vimos que eles ainda também estão aprendendo a extrair o máximo das IAs. Até porque
Algumas elas são mais utilizadas para desenvolvimento, outras mais para aspectos genéricos, outra para fazer conta matemática, outra para lógica. Eu acho que normalmente quando se juntam essas duas, elas são ótimas para programação. Mas dentro do ponto específico que nós estamos agora, eles também não têm algo assim certo que essa é a melhor IA, né? Por exemplo, para desenvolvimento ou para marketing, para RH, não tem ainda uma IA que ela é melhor que todas, até porque uma IA que lançou hoje ela é boa, daqui uma semana ela pode já estar no 3º, 4º, 5º lugar, 10º lugar, até porque as pessoas hoje estão injetando bilhões e bilhões de dólares para criar novas IAs, né? Então, eu entendo que o que eu levei, né, de aprendizado, também em aprendizagem, é que, de fato, a IA tem que ser parte do nosso dia a dia e que a gente, a todo momento, na verdade, nós vamos ter que continuar nos aprimorando. Entender quais são as melhores IA para utilizar, quais são os melhores prompts, o que a gente tem como objetivo, porque cada IA tem um objetivo específico ou uma familiaridade específica. Então, sempre está muito imerso dentro do universo da IA como um todo. E acho que junta muito com o que o Renan falou, né? O fato de a pessoa que souber utilizar, estar atenta, ver o que está sendo lançado, o que está chegando de novo, é quem justamente não vai perder o emprego, porque a pessoa lançou uma IA nova, deixa eu descobrir o que essa IA nova faz. Agora essa daqui já não está me trazendo tanto resultado igual essa outra. Então, você vai crescendo junto com ela no conhecimento que você tem, né? De diversas frentes. Na verdade, o mercado sempre pediu isso, né, Bruna? O mercado pede pessoas curiosas. Exatamente. Você contrata aquela pessoa que está disposta a se desenvolver e aprender coisas novas na área de conhecimento dela. E a IA, ela está exponencializando isso. Ela está fazendo exatamente isso. Isso não mudou, né? Isso não mudou. E é o que o mercado vai continuar pedindo. É o que a gente pede, né, como contratante. É que agora não tem mais desculpa também, né? Então agora achatou o conhecimento. Não tem como você falar... não sei sobre esse assunto, porque em 5 minutos você tá aqui, você pergunta pro ChatGPT, ele já vai te dar pelo menos um overview daquilo. É possível, né? Eu lembrei, a Bruna trazendo esse gancho, eu lembrei, a gente teve a visita na feira da FOP, que é da IT, e lá eles inclusive falam muito isso, né? Os empreendedores, empresários, eles trazem a faculdade para sempre perto, né? Que é o give back, né? Give back. Então, eles trazem como uma forma de gratidão, olha, em qualquer faculdade, não necessariamente é que ele se formou, mas eu quero ministrar uma palestra para os alunos, eu quero incentivar os alunos, e a gente foi fazer isso essa semana. Sim. A equipe, né, a nossa equipe de RH foi lá na IT, conversou, e eu lembro que eu estava falando com duas estudantes, a gente tinha um stand, e as pessoas de tecnologia, os alunos necessariamente, né, olhavam aquilo e, nossa, tem vaga, como funciona a Yankee? E eu achei muito legal que 2 meninas de assistência social, elas estavam se formando, acho que devia estar no 3º, 4º ano. E elas sentaram e falaram assim, gente, o que faz? Você podia dar uma dica para gente profissional? Elas não foram perguntar necessariamente sobre automação de processos, elas queriam mentoria. Aí eu falei, né, que a equipe, né, os líderes tinham ido no Vale do Silício, ela perguntou o que eu podia ajudá-la. Falei, para qualquer profissional. Área de saúde, back-office, tecnologia, você tem que saber mexer no IA. Falei, a IA, se você está dentro do seu consultório, você está dentro de uma ONG, independente disso, acho que isso é uma coisa que eu tirei. Todo mundo precisa ter esse aprendizado. Que é a curiosidade, mas a vontade de pesquisar, de entender que aquilo não é passageiro. A IA não é passageira, gente, isso não tem volta. E todas as áreas precisam dominar. E eu acho que daqui 2 a 5 anos isso vai ser pré-requisito, inclusive, para todas as vagas. Sem dúvida. Eu lembrei da frase, a perseguição pela qualidade de vida está diminuindo a nossa qualidade de vida. Essa é forte, essa é profunda. E, de fato, assim, a inteligência artificial ela é um convite para você ter uma vida mais sociável e mais saudável, né? Quando a gente vê o carro autônomo, nós tivemos a oportunidade de andar lá, você tem 2 visões. Você tem a visão de que você está tirando o emprego do motorista, né? Não tem mais o Uber, só que você tem a outra visão de que você está tendo uma oportunidade de fazer uma viagem Bauru-São Paulo, curtindo o seu filho no banco de trás, a sua família, ouvindo a música que ele gosta,
Descansando, trabalhando. Então, na verdade, a inteligência artificial ela é um convite para a humanidade. Só que a gente precisa olhar isso de uma forma, de um viés mais positivo e sem ter tanto essa questão de é mais um hype. Não é. Veio para ficar, não é um novo metaverso e vai ajudar muita gente se a gente realmente usar pro espectro correto. Eu fico contente desse retorno que nós tivemos agora recente, é que a gente já vinha falando nessa linha, né? Já tem um tempo, né? Com relação à automação. Essa frase, você não falou isso há 10 anos atrás? Não é exatamente isso. Você falou ganho de tempo, né? Os benefícios intangíveis, né? Porque os tangíveis a gente conhece. Então, redução de custo, redução de tempo dedicado a uma tarefa repetitiva, mas os intangíveis, que é você passar um tempo a mais com seu filho, você estaria ali de olho na estrada, está no banco de trás, brincando, vendo um filminho. Então, a gente já falava realmente muito sobre isso. Sim. E agora, exponencia, né? Muito maior a escala. E você falando da questão dessa forma de pensar, a próxima pergunta era sobre isso. Porque não tem como ir para o Vale do Silício, o maior polo de inovação e tecnologia do mundo, e voltar igual. O que vocês acham que muda na forma de pensar daqui para frente? Ainda eu sigo mais ou menos a minha resposta anterior, que é a questão de você conseguir exponenciar o uso da IA, né? Algo que é muito presente lá, você consegue ver em outdoors, a questão do uso de agentes, né? Então, uma coisa assim, é muito importante você saber utilizar a IA, saber fazer um prompt, saber qual IA que você vai utilizar, mas também é muito importante hoje em dia você conseguir produzir agentes, que nada mais é do que, quando fala assim, aquela pessoa tem 4 mãos, 6 mãos, você conseguir fazer isso, você fazer mais com menos, né? Então você conseguir colocar assistentes pessoais, Sim. que no fim são um monte de IA, uma tá lendo seu e-mail, outra tá lendo seu WhatsApp, outra está fazendo alguma atividade específica para você, disparando algum tipo de relatório, e no fim está te sobrando tempo para fazer algumas outras tarefas que são importantes, né? Por exemplo, a gente sabe que ainda mais hoje em dia, a gente recebe muito e-mail, né? É importante ainda o uso do e-mail. E em algum momento, de acordo com o que você inclusive conseguir configurar dentro do seu agente, a gente não está falando em nível da questão de responder e-mail, porque eu acho que isso pode ser muito perigoso, mas de classificar e-mails para alguns específicos, colocar dentro de uma fila onde ele é mais prioritário, uma atenção sua, isso é incrível, porque ao invés de você recebeu 500 e-mails, ele conseguir falar para você que 10 é super importante, isso já te economiza muito tempo. Isso deixa o seu negócio mais estratégico, né? Então, isso é algo muito interessante, bacana, né? Inclusive, como o e-mail está resistindo, eu não sei, era algum de vocês dois que estava do meu lado, lá na... esqueci o nome da empresa, uma das empresas que nós somos. E aí eu lembro de uma cena que teve vários lugares que nós fomos, acho que era comum não ter muitas pessoas, né? Que isso aí é uma coisa que ficou forte lá também. As pessoas não estão saindo cada vez menos de casa. E lá está acontecendo isso também. Está começando. Por quê? É muito mais fácil você pedir uma coisa na internet e chegar em 1 hora na sua casa do que você sair e comprar. Tanto é que a gente viu, enquanto estávamos lá, que uma das maiores empresas de varejo, que tem uma das maiores lojas do mundo lá em São Francisco, vai fechar esse ano. Porque muitas das pessoas estão falando, as pessoas estão saindo cada vez menos de casa. É perigoso do ponto de vista, né, de que e a socialização, Sim. mas é o que está acontecendo, né? As coisas estão ficando mais fáceis, né? Estão vindo cada vez mais perto de nós, mas o que eu estava começando a falar nessa empresa, me veio muito forte assim, a imagem de ver vários Outlooks abertos. Daí eu pensei, caramba, cara, o e-mail está resistindo aí às tecnologias, né? Eu usava e-mail lá no meu primeiro emprego, que você estava, né? Para pra pensar, cara, mesmo com WhatsApp, mesmo com Teams, mesmo com Google Meet, que são outras formas de formalização, né? Que tem tudo documentado também, né? Porque antes o e-mail era isso, documente para mim por e-mail. Não, todas essas outras plataformas também estão documentadas, de certa forma, né? E agora já tem aí 3, 4 anos de IA também, Sim. e o tal do e-mail tá lá. Firme e forte. Não vai, mas tá lá. Eu achei interessante isso aí.
Eu escutei uma frase lá, não vou lembrar quem falou, e marcou muito que a inovação não é improviso. As pessoas pensam que tive uma sacada, né, a maçã caiu na minha cabeça, agora eu inventei. Inovação não é isso. A inovação você precisa ter uma base muito forte, um lugar, um celeiro, né, onde eu posso errar, onde eu posso testar, eu posso chamar pessoas para contribuir para isso. Então, ela não é o acaso, né? Acho que isso precisa deixar muito claro, porque às vezes as pessoas estão esperando ter uma ideia mirabolante e um ajuste no seu processo, ele vai mudar totalmente o seu negócio. Exatamente. Então, isso foi muito forte, porque é começando pequeno, que você, às vezes, né, a gente viu lá, quando a gente foi para a garagem, né, da HP. Começou pequeno, gente. E acho que isso ficou muito forte em mim. Às vezes é um pequeno processo, um pequeno ajuste que você vai fazer toda a diferença. Sim, com certeza. E se tivesse uma tendência, assim, que vocês falariam que todo profissional deveria, pelo menos, estudar um pouquinho sobre ela? Claro que a inteligência artificial, acho que é sobre isso o podcast, mas alguma tendência específica que vocês viram lá? Pode ser, por exemplo, uma IA específica ou algum outro termo que vocês ouviram falar? O que nós ouvimos muito falar lá, no âmbito técnico, é RAG, que é como se você fizesse um banco de dados da IA, que a IA nada mais é do que também você consolidar ela com um monte de informação. É a partir disso que ela começa a se tornar mais assertiva. Então, você fazer o RAG é você justamente dar esse embasamento para ela. Então, por exemplo, na Yankee, um brainstorming que nós estávamos fazendo dentro do time técnico. Como que eu consigo fazer uma IA produzir uma especificação para mim? Se a gente pegar, sei lá, 1000 EF, colocar dentro do banco, falar para ela ler e ver o que ela consegue fazer. Isso é RAG. E o outro ponto que é muito importante é o fine tuning. E o fine tuning nada mais é do que você fazer os refinamentos. Então, olha, gera uma EF para mim em cima do que você tem. Aí ela vai gerar. Mas pode ser que mesmo dentro do banco que ela tem, ela ainda não conseguiu extrair o máximo. E aí você ficar fazendo esses refinamentos até ela conseguir um percentual importante de assertividade. Então isso são dois itens muito importantes dentro desse primeiro ciclo de IA que nós estamos vivenciando, né? E você fala da área técnica, mas acho que isso serve para todas as áreas, né? Todas. Então, por exemplo, na minha área específica de marketing, eu posso... RAG, que fala? RAG. Eu posso fazer isso dentro da minha área, colocar todas as informações que eu tenho ali sobre o ICP, público-alvo, posicionamento da Yankee, estratégia, e ela ser a minha agente, parceira ali, pra gente definir outras estratégias daqui pra frente, né? Sim. E o outro qual é? Fine tuning. Fine tuning. A hora que você perceber, assim, que ela... Ela deu uma devaneada, você fala, não, volta aqui. Isso aí. Interessante. Acontece. Acontece muito. É raro, mas acontece. Tem alguma tendência que vocês... Eu acho que a mesma linha do Melo, que pode ser feita para todas as áreas, né? Você falou de ter uma colega do lado, né, podendo, às vezes, fazer o trabalho mais maçante mesmo, mais chato, você só conferindo. Eu acho que isso é para qualquer área. Eu tenho lá o meu banco de dados próprio dentro da minha IA, e eu quero pegar uma informação que talvez esteja dentro de uma pasta específica, e eu não lembro a pasta, eu vou lá, me dar essa informação que ela vai me responder baseado nos inputs que eu coloquei ali há sei lá quanto tempo. Então, realmente... Saber treinar a IA. Você tem que saber treinar a IA, né? E escrever o prompt certo, e também colocar informações que sejam relevantes. Porque não é só informação externa, né? Porque o ChatGPT, por exemplo, busca na internet toda, mas e o seu dado, né? As suas informações. Isso ela não tem, então cabe a você desenvolver ela para isso. E a pergunta é, tendência... Alguma tendência que todo profissional deveria estudar pelo menos um pouco? Acho que criação de agentes, né? Que uma das vertentes da IA é você conseguir... eu estava fazendo correlação de tudo que a gente faz há 10 anos, agora com a criação da IA, né? Querendo ou não, os RPAs que a gente produz são agentes. Né? A gente cria agentes para as empresas. É claro, tem uma autonomia maior,
hoje está mais fácil, né, de você codificar, de criar, mas são agentes que a gente cria para executar determinada tarefa ou determinadas tarefas para os clientes. Então, assim, você vai ter que saber criar um agente, e criar agente diferente de promptar, né, você ter um agendamento, né, um schedule ali para agendar num determinado período, todo dia, 8 horas da manhã tem que executar, fazer o fine tuning que o Melo falou, porque às vezes pode ser que devaneie, pode ser que pegue um dado errado. E, inclusive, falando de dados, a pessoa que as pessoas vão ter que saber trabalhar com dados. Porque, no fim do dia, o que os nossos robôs cospem lá no fim do dia, o que a IA cospe, é um dado de volta que ela te traz. E o que você vai fazer com ela, né? Tanto a análise crítica para analisar aquela informação, aquele número, aquele dado, aquele relatório, quanto também a questão de você saber tabular isso e apresentar de uma forma friendly para o seu cliente final ou para a pessoa que trabalha com você. Eu acho que são duas coisas que precisam ser acompanhadas aí. Sim, com certeza. A tomada de decisão é muito importante, porque a IA vai te ajudar, mas a decisão que vai tomar vai ser você. Pelo menos, por enquanto, ainda é assim, né? Qual que é o próximo nome mesmo da IA que vai... Então, eu até citei sobre o primeiro ciclo, porque depois ainda existem mais os outros 3 ciclos, onde o último ciclo é quando ela adquire consciência, né? É isso. Agora, eu não lembro se é AGI já o segundo ciclo. AGI é o segundo ciclo. Aguardem. É preocupante e perigoso, porque estão se falando muito, né, na questão de segurança da informação, porque como tá todo mundo usando, tem um monte de gente jogando um monte de informação lá dentro, né? Exatamente. E já pensou se esse troço tomar consciência e de repente ele te sequestrar digitalmente? No sentido assim, eu tenho um monte de informação sua, e eu tomei uma consciência e eu vou te pedir um resgate. Se você não me der, eu mesmo vou criar um agente que vai fazer determinada coisa para te prejudicar em alguma rede social, sei lá. Sim. Parece que eu tô demaniando, mas... Não, tecnicamente, são possibilidades. São possibilidades. Sim. É meio Black Mirror, mas... Pode ser. Pode. Tem que ficar esperto com as informações que coloca. Corte dessa parte aí, viu, Júlio? Vai que eu acerto depois. Claro que não. Bom, dentro da Yank nós já fizemos alguns roundtables para vocês compartilharem com o time as percepções, os insights que vocês tiveram lá, mas eu trouxe algumas perguntas, trouxe 4 perguntas de Yankers para fazer aqui para vocês. Boa. Vamos lá. A primeira é do Digo, nosso PMO, e a pergunta é: muita gente acha que IA é só hype. O que vocês viram lá que prova o contrário? Eu acho que é a própria questão dos agentes, quando eu até falei que você consegue ver outdoors sobre isso. Eu lembro que quando nós fomos lá, quando nós olhamos para esses outdoors, alguém falou assim, nossa, daí é muito Minority Report, né? Quando eu trouxe esses mesmos exemplos para cá, a Cat, que é do meu time, ela falou a mesma coisa. Falou, nossa, daí é muito Minority Report. E o que estava escrito nesse outdoor? Hire Humans e Show 2023. Ou seja, contratar humanos é tão 2023, contrate agentes, contrate IA. Então, tipo assim, cara... Tinha uma mais agressiva ainda, que tava Stop Hire Humans, né? Só para de contratar humanos. Então assim... E vários outdoors, não é um ou outro, não. O caminho todo. Então, é uma realidade. É tão realidade que tá em um monte de outdoor lá. Né? Então, e de uma certa forma, assim, você olha até chocante, né? Sim. Assim, e o meu emprego, né? O emprego das pessoas, e aí, como é que fica? Mas já tem muitas empresas lá se especializando só em produção de agentes. Isso que é chocante, e nós estamos na área de tecnologia, então a gente entende mais, né? Agora, quem vê de fora deve ser mais chocante ainda, porque não entende toda a complexidade, todo o universo, todo esse redirecionamento que a gente sabe que acontece, né? Então, eu imagino para quem não seja da área de você. Já tem discussões, né, que estavam lá dos mentores, né, dessa imersão, e falou que na Europa já tem discussões sobre ética, mas
e essas pessoas vão fazer o quê? Alguns tipos de trabalho. Então, a gente andou com carro autônomo. Gente, assim, pra mim, uma experiência muito tranquila. Não fiquei com medo, nossa, nunca mais andaria tranquilamente. Então, se tem essa discussão já na Europa, não é um hype, isso está acontecendo. A discussão sobre emprego, sobre o futuro de alguns trabalhos, ela está acontecendo no dia de hoje. Sim. Então não é hype, gente. Não tem como voltar. Não tem. Eu acho que a gente já foi com a certeza de que não era hype, porque a gente já estava usando dentro de casa, né? O negócio sugere linhas de código automaticamente, criamos, enfim. A gente só foi mesmo para chancelar e ter ainda mais oportunidade de ver como é que estava o mercado, né? Mas eu esqueci o que eu ia falar. Mas esqueci o que eu ia falar. É isso. Próxima pergunta, do Vini, nosso PO. Teve alguma aplicação de IA que vocês viram e pensaram, isso muda tudo? Profunda, hein? Ele foi fundo, né? Eu achei bem interessante o que a menina apresentou lá. Não vou lembrar o nome da solução agora, mas é como se fosse uma solução que encontra leads. Né? A Luciana. Que ela tem uma startup, né? Ela tem uma startup no Vale do Silício, que ela basicamente encontra leads e já começa meio que a sugerir quais são os formatos mais assertivos para você conseguir. Ela mapeia todo o perfil dele, né? Comportamental nas redes, né? Desse lead, para a hora que você ligar, você tem mais assertividade. Saber o que vai atingir melhor aqui. Então, assim, não é o Renan, CEO da Yankee, e e-mail dele, normalmente, hoje, plataformas de prospecção fornece isso, né? Sim. Não, essa plataforma, ela vai analisar, né, desde que o perfil seja aberto, todas as nuances do Renan e o comportamento dele no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e aí ele vai sugerir para o vendedor que é o Renan, CEO da Yankee, ele gosta de usar roupas pretas, tem um comportamento de ir no escritório todos os dias presencial, ele não é híbrido, então isso eu achei bem legal. Super profundo, porque ela se baseia em MBTI, que é um protocolo de personalidade que a gente usa muito aqui no Brasil, e ela se baseia no MBTI e solta uma característica. Então, é o perfil tal, sugere o perfil tal, a hora que você for falar com essa pessoa, é isso, 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 né? Então, o vendedor, ele entra muito mais preparado, ele não sabe só sobre a empresa, mas ele sabe o perfil da pessoa que ele vai falar. E ela, brasileira, a história dela é maravilhosa, né? Show de bola. Brasileira, ela brincou há 7 anos atrás, ela estudou em Stanford, né? Ela fez mestrado ela estudou lá. Ela falou, 7 anos atrás eu tava vendendo cupcake na feirinha da Glória, lá no Rio de Janeiro. Olha só. E hoje eu tô aqui apresentando pra vocês, assim, uma história super legal. No Vale do Silício. Exato. Caramba. E os robôs físicos também, né? O que me marcou um pouco foi o... É que eu esqueci o nome da empresa do... é tão legal a palestra dele, né? Do Alex, né? Do Alex. Do Alex. Robots Valley? Não. Esqueci, tão legal. Mas assim, os robôs físicos estão vindo também de uma forma surreal, sim. A parte de indústria vai ter muito ganho, assim, com o que ganhar. E agora com a integração da é isso IA, que eu ia perguntar, são os robôs junto com a IA, né? Isso. É robô físico mesmo. É isso, né? Acho que na transformação industrial, né? Quando a gente está falando da terceira transformação industrial, já vieram os robôs, né? Hoje em dia é muito presente. E tudo mais nas grandes corporações. Mas o ponto específico é que a gente está adquirindo uma maturidade muito maior, né? E vinculando aquilo que a gente já sabia fazer da automatização mecânica e também a automação que tende a parte mais funcional, que é a IA, né? E fazendo esse vínculo das duas, que é quando você começa a se deparar com aqueles humanoides. Né? Inclusive, tinha uma humanoide lá, que eles tinham até feito uma apresentação recente, só que aí acabou caindo na cabeça dele. Não consegui. Nós não conseguimos ver ela em funcionamento. Quase uma noite. Quase uma noite. Mas é algo assim que, como o Renan falou,
cada vez mais, inclusive dentro do Vale do Silício, eles estão expandindo o negócio no que tende a produzir mais e mais robôs. Que, inclusive, essa empresa era como se fosse um coworking de robotização, né? Então, eles tinham várias empresas dentro dessa empresa que faziam robôs físicos. E aí ela aluga o espaço e ela dá todo o ferramental. E aí, inclusive, eles estavam em processo de expansão para ir para um outro lugar para ter ferramentas mais robustas para poder fazer projetos mais complexos. Ainda que lá eles já tinham projetos bem complexos. E eu já vim acompanhando um pouco esse mercado também, porque eu olho muito para onde os grandes empresários estão investindo, né? E o Elon Musk está investindo numa empresa chamada Neuralink. E a Neuralink é uma empresa que vai desenvolver... Quando a gente fala de robôs de indústria, a gente imagina mesmo braços mecânicos lá, mas não é muito disso que eu tô falando. É de você conseguir criar um chip extremamente minúsculo que a gente vai conseguir plugar dentro da nossa cabeça e, sei lá, tipo, você imagina a inteligência artificial dentro da sua cabeça analisando como está se comportando e a gente, de repente, arrumar a cura de um câncer, sei lá, até indo pensando mais para frente, se existe alguma correlação de depressão com algum dado X. Eu estou muito ansioso com relação a esses próximos passos. E com relação a essa área, inclusive era uma área que eu gostaria até de participar mais, assim. A gente está na robotização, mas nós estamos no software, né? Sim. Não estamos no hardware. E eu comprei aquele óculos bem legal, né, que tem lá. E aí eu fiquei imaginando, por exemplo, né, uma forma de integração da robótica hardware com o software. Aquele óculos que eu comprei lá da Ray-Ban, ele tem integração com a Meta e eu consigo conversar com ele, né? Eu vou conversando, ouvindo música, batendo foto. E aí, na semana passada, que eu tive num evento na Deloitte, um cara, coincidentemente, estava falando sobre o custo de se criar cão-guia. Sabe quanto custa para criar um cão-guia? Para ele estar apto para conduzir um cego? R$100 mil. Nossa. Por isso que grande parte dos cegos não tem cão-guia. E aí eu comecei a viajar. Falei, cara, eu tô com um óculos que eu trouxe lá dos Estados Unidos, que ele me ouve e ele tá vendo, teoricamente, o que eu tô fazendo. Sim. Porque se eu falar take a video, ele começa a gravar. E se a gente tivesse, sei lá, uma solução de óculos que conseguisse conversar com o cego porque ele vai estar olhando o ambiente e direcioná-lo Exatamente. para baratear esse custo. Então, bom, você sabe que eu viajo, né? Eu gosto de criar. Mas eu fico pensando e estou muito entusiasmado com relação à integração dessas duas áreas para tudo, principalmente com relação à área da saúde e dessas linhas sociais também. Faz esse corte, gente. Daqui a um tempo a gente solta. Vamos lá para a próxima pergunta, que é da Laninha, nossa executiva comercial. Ela gostaria de saber como foi conhecer a garagem onde a HP foi fundada e estar no lugar que deu origem ao próprio Vale do Silício. Nossa. Foi o ponto alto da imersão? Eu não chorei, porque foi emocionante, né? Que nem a Clarissa falou, cara, se lembrar, né, é óbvio, não dá pra comparar o Renan com o pessoal da HP, né? É muito maior o que eles fizeram, mas a gente também faz coisa grande. Mas é que o grande começa pequeno, né? E ali, puta, ficou nítido, cara. Assim, você ter um sonho e ter a execução, que é isso que é uma coisa que eles falam muito, né? Execução. E quantas vezes eu já não falei, né, pra equipe que a gente quer ir pra Lua, a gente pode ir pra Lua? Podemos, mas como que a gente vai construir o foguete? E eles prezam muito essa questão da execução. E ali ficou nítido, assim, eles começaram naquela garagem, então, ou seja, a estrutura não é desculpa para você começar, e foram crescendo aos poucos, assim. E depois virou o que virou, né? Uma das principais é a primeira empresa do Vale do Silício. Então foi, cara, emocionante. Você vê que, de fato, assim, dá para fazer, né? Não tem desculpa. O grande foi mais pequeno. O grande sempre foi pequeno um dia. Muito bom. E aí, por último, uma pergunta da Dre, do nosso RH. Qual das grandes empresas foi mais interessante visitar? Porque vocês foram na Google, na Apple, LinkedIn. Cada um fala a sua. A que mais gostou de ter visitado ou ter participado de alguma palestra, experiência?
Olha, no meu caso foi o Google. Então foi muito legal saber a forma como essas empresas enormes, né, do universo da tecnologia, cada uma hoje como que elas começaram, como que elas trilharam ali, como é que elas se desenvolveram os seus produtos, como que eram as equipes. Então ele deu muitos insights quanto a isso, né? Por exemplo, no caso da Netflix, ele falando que houve-se um tempo, né, onde eles tinham total liberdade para poder fazer testes, né, e acompanhar esses testes, isso em produção. Então ele falou, por exemplo, eu pegava ali uma parte de 100 mil assinantes, aí eu falei assim, esse daqui ele vai ter um load mais rápido e o vídeo vai começar ruim, e esse daqui vai ter um load mais devagar e o vídeo vai começar bom. E eu vou começar a fazer, eu vou ver quem vai reportar mais problema para mim. Então, era muito legal essa questão, assim, não só essa, mas também ele falou sobre o Spotify. Outra coisa que eu achei muito legal, uma coisa que ele disse ainda dentro do universo da Netflix, que eles tinham um bot sabotador, né? Então, esse bot... Chaos 9. Chaos 9, que é o termo que eles usavam. Então, eles tinham um bot que ele tinha vários acessos importantes dentro da Netflix, e aí ele ia, do nada, e sabotava eles. Por exemplo, os Estados Unidos falou que é dividido em 2 zonas, né? Aí ia lá, ele derrubava uma zona para ver como que o sistema iria se comportar no que tange a assumir todos os usuários, né? Do que não podiam mais suportar dentro da outra zona que o Monk tinha derrubado. Então, assim, foi muito legal a conversa com ele, o quanto que ele trouxe sobre que o Google mesmo está gastando bilhões, e inclusive ele está... ele mesmo, ele está em um dos setores mais importantes do Google, que é o YouTube, né? Que tem mais de 1 bilhão de visualizações por dia. Ainda assim, o Google, ele está deixando de injetar recursos no YouTube para injetar recursos no Gemini. Ou seja, ele está colocando todo o esforço dele na IA. Então, você vê que realmente a IA é super importante e foi muito legal esses insights que ele deu quanto a sempre pensar em desastre, sempre pensar em poder fazer cenários diversos de erro e tentar, de fato, fazer os insights devido e conseguir trazer para dentro de casa, sabe? Muito bacana. Legal. Ela falou tudo da Google. Deixa eu... Desculpa. Tô brincando. Eu vou usar a Google também, porque você usar todos os dias, mas você estar lá, você ver a logo de perto, gente, é extremamente emocionante. E de todos os lugares que nós fomos, poder olhar a logo tão perto, né? Assim, é emocionante. Fiquei muito, muito emocionada lá dentro. A gente conversou realmente com... A estrutura é linda, né, gente? Lá é lindo, maravilhoso. Tem as pessoas andando de bicicleta, é uma cidade, né? É uma cidade ali dentro. E tem Uber, né? Que vai de um departamento para o outro, porque é muito grande, né? Os funcionários podem pegar carro. Não é um prédio, né? Como se fosse uma estrutura como se fosse um campo. É uma cidade mesmo. Tem um aplicativo próprio que você pede um Uber. Aplicativo próprio e você tem carros estacionados e as pessoas podem ir de um lado para o outro, porque é muito grande. E é belíssimo, né? Assim, é emocionante estar lá. E completando o que o Melo falou, eu perguntei muito mais sobre cultura, que é o lado que é onde eu estudo e onde eu preciso trazer mais insights para a empresa. E a gente teve um grande presente, porque ele não falou só da Google, que ele é funcionário, mas da Netflix e do Spotify, que ele trabalhou lá. Então, você imagina o privilégio que a gente teve de estar com uma pessoa tão perto, né? E os esforços, né? O Melo falou, os esforços estão direcionados ao Gemini. Não só os esforços, a parte financeira também, da empresa toda está voltada para a IA. Mesmo que o YouTube tenha esse tanto de acesso, que dê tanto de dinheiro, a estratégia deles é essa. Então, acho que isso é muito legal. Eles pararam, colocaram a bola no chão, olharam para o cenário
isso daqui dá dinheiro, isso daqui vai manter desta forma. Mas o meu esforço financeiro, né, e o meu esforço também de recursos está para o projeto de Gemini. Porque a Google ela tem muito que perder caso saia um erro. Né? Então, ela tem ações na bolsa, ela corre um risco. Eu acho que isso também é legal da gente pensar, porque a inovação não é algo casual, né, que acontece, e você não tem que ser um maluco, né, selvagem, maluco e selvagem, né? Louco e selvagem. Louco e selvagem. E depois a gente vai explicar por quê, o que é o louco e selvagem. Por favor. E você sai gastando milhões nisso sem, né, ter a bola no chão, ter organização para isso. O Google também investe, mas ele direciona de forma correta. Então isso é muito legal, né? É uma empresa muito grande, mas muito centrada, ela sabe o que ela está fazendo, ela está direcionando o valor, que é um valor muito grande, mas para o projeto certo, para ter aquele resultado. Então, isso é muito legal, né? Não é um acaso, não está fazendo de qualquer jeito. Existem os ônus e bônus também de você ser uma Big Corp, né? Uhum. Ela teve muito esforço para chegar onde ela está. Então ela tem uma base de conhecimento muito grande, né? E ela não quer compartilhar tudo tão abertamente, tão livremente com todos, né? Uma questão muito específica e a IA aqui, como é que você faz? Ele falou, nós não temos acesso às IAs de mercado. Então eles têm uma versão específica do Gemini que compartilha só entre funcionários do Google. Ou seja, nesse ponto específico é ruim porque ela não aprende dentro de um universo mais global, né? Então, é um ponto negativo para eles. Não que a IA não seja ruim, porque ela é ótima, é uma das principais hoje, mas é um ponto negativo no que tange a... Segurança, né? É por conta da segurança da informação, para eles não ficarem de forma nenhuma expostos, né? A IA só funciona para eles. Gostei muito da Oracle. A Oracle tem... Eu fiquei pensando, né? Eles precisam ser inovadores e, ao mesmo tempo, precisam tomar muito cuidado, porque a Oracle está muito dentro de governos. Então, qualquer coisa que eles falam é uma responsabilidade enorme. Assim, qualquer coisa que eles falem pode cair ação no dia seguinte ou derrubar algum governo. Os impactos são gigantes, né? Mas eu gostei muito, assim, até olhando para o lado comercial da coisa, né? A estrutura de apresentação era um chief de inteligência artificial da parte da Oracle, e comercialmente eu gostei muito, assim, da estrutura dele. Estou com ela na cabeça até agora, assim, a parte de mostrar a dor, demonstrar um storytelling, a solução que você vai propor para o mercado, quanto que ela vai custar, que problema que ela vai resolver, porque isso é algo que a gente tem falado muito lá dentro, né? É IA, tem um monte de IA sendo criada, tá, mas qual o problema real que você vai resolver? A gente sempre falou muito isso, né? Lá dentro da Yankee, e agora ainda mais. É muito bonito você falar assim, eu descobri uma IA nova, não sei o que lá. E agora tá todo mundo falando isso, né? Descobri uma IA nova. Ok, ela vai resolver qual o problema? E para quem? É para o nosso cliente, não é? Então, eu gostei muito dessa questão dessa postura deles. Mas ainda, acho que vou na mesma linha deles, acho que eu fico com o Google também, com relação aos insights que nós tivemos lá. E do louco e selvagem que a gente estava falando, é que 70% do faturamento do Google é para operação, no dia a dia. Então, é a empresa em si. 20% do faturamento é para inovação. Então, criar coisas novas. E 10% do faturamento é o que eles chamam de crazy and wild. Então, de loucos. São ideias, assim, que... Tipo assim, cara, cria o que você tem de... Você tá livre, vai. Pensa aí, faz o que você quiser. 10% do faturamento do Google. É, muita coisa. Dá pra ser bem louco e selvagem. E eles chamam de ideias loucas e selvagens. Que legal. E voltei com isso na cabeça também, porque, claro, chancelou muita coisa do que a gente tá fazendo de certo, só que a gente pode aprender muito também. Com certeza. E aplicar no nosso dia a dia. Uhum. Muito bom, gente. As perguntas dos Yankers acabaram. E eu tenho uma pergunta para encerrar agora. Se fosse para resumir a principal lição que o Vale do Silício trouxe, seja para Yankee, seja para vocês como pessoa, como profissional, tá livre a resposta. Eu acho que estamos no caminho. Tem muita coisa que a gente faz, que a gente ouviu lá, que a gente está no caminho certo. Desde tecnologias que a gente falou, até
Então, a gente tá acertando, mas tem muita coisa para melhorar, tipo, e a inteligência artificial é um baita de um convite para isso, porque são várias opções chegando que a gente consegue acoplar nos nossos produtos, igual a gente já está fazendo. Com relação a essa questão de ética, segurança da informação, a gente precisa tomar cada vez mais cuidado. Eu acho que não só na PJ, mas na PF também. Ninguém lê os termos de nenhuma IA para saber o que isso vai virar daqui a alguns anos, como eu falei. E esqueci. Terminei, depois eu volto. Eu pensei muito, assim, no caminho. Eu fui com uma expectativa, né, de quebrar algumas coisas para reconstruir internamente falando. Eu acho que a obrigação, né, que eu trouxe para cá e eu dividi com eles, né, que os meus parceiros que foram comigo, que a gente precisa cuidar muito para que o ambiente seja propício para a inovação. E é o nosso papel como liderança aqui dentro. Que a gente cuide para que todas as lideranças estejam pensando exatamente como a gente está pensando, né, indo para o mesmo caminho, não falo fazer a mesma coisa que a gente precisa dessa pluralidade, precisa ficar claro para onde a gente está indo e que as equipes também se sintam tão à vontade e com vontade mesmo de trazer essa inovação, porque inovação é cultura. Que vira uma coisa natural, né, não imposta. Natural. Né, que as pessoas entendam que isso faz parte do dia a dia delas e não que eu preciso ter uma ideia mirabolante, mas eu preciso ter um lugar específico, confortável, né, onde eu posso errar. Então, isso sempre foi muito forte na Yankee. E que a gente não esqueça que isso faz parte da nossa cultura, sempre fez, e a gente precisa permear isso cada vez mais e para todos os cargos da empresa. Só terminar o que eu lembrei. Fail fast, ponto forte para mim também, errar rápido. Os chineses fazem muito bem isso, né? E a gente viu muito isso lá também. Eles têm a cultura de pode errar, mas erra rápido. Já pensa na solução de contorno ali. A colaboração, como nós falamos, ficou muito forte em mim. Sim. Não tenha medo de falar a tecnologia que você usa. Não tenha medo de você co-criar. Mesmo que seja uma pessoa que seja o seu concorrente, ela não vai saber fazer exatamente igual você, né? Quantas oportunidades nós não tivemos, né, dentro da empresa, que a gente falou, e se fulano ou fulana sair e criar uma outra empresa, pode criar, não tem problema. E não no sentido que a gente tem medo ou não tenha medo. É no sentido de que, cara, tem espaço. O mercado é vasto, né? E o cliente que tá e valoriza e gosta do nosso trabalho, ele vai continuar valorizando. E vão chegar novos clientes também. E é assim que eles pensam lá e a gente tem que continuar fomentando cada vez mais isso também. Muito bom. Eu acho que o que eu consigo falar agora assim, é que não existe inovação sem execução, né? Então, quando eu conversei com a minha equipe, eu falei muito sobre os agentes, falei muito sobre as IAs, mas que é importante que isso de fato se torne uma realidade nossa, né? Então, eu espero que, inclusive, dentro aqui do Yankcast, a gente consiga cada vez fomentar mais essa cultura dentro da Yank, ou para todos que estão assistindo quanto à disrupção, à inovação, mas também que isso não fique só na sua cabeça, isso não fique só na ideia, né? Que você possa colocar ela dentro do papel, talvez estruturar. Às vezes não precisa estruturar ela toda, justamente porque a gente está falando de trabalho colaborativo. Às vezes junta uma equipe, né, chama mais alguém para conversar com você, constrói melhor essa ideia e depois coloca ela em prática. Né? Então, eu sempre, até parte de incentivos do governo quanto ao uso de IA, eu sempre pensei muito sobre IA, mas eu vi que realmente a gente tem que estudá-las muito. Eu acho que você pode ser muito disruptivo e principalmente colocar isso em execução para melhorar dentro do seu dia a dia, seja ele no aspecto pessoal ou seja no aspecto profissional quanto à empresa em si. Maravilha. Bom. Adorei. Foi ótimo o papo, agradeço. Espero que as pessoas que estejam assistindo utilizem todas essas dicas, que esses insights virem execução, virem inovação.
E é isso, obrigada. Renan, fica à vontade para encerrar o episódio. Pelo amor de Deus, depois dessa... O host aí. Acabou. Obrigado, Bruno. Parabéns pelo seu primeiro... É o primeiro, né? É o primeiro. Parabéns. Nasceu pra isso. Nasceu. Descobrimos. Mas valeu, pessoal. Vocês que assistiram aí a nossa Yancast, obrigado também, Clarissa e Melo. De novo, a gente está sempre muito preocupado em trazer a maior quantidade de informações, de inovações para vocês. A gente acabou de voltar lá do Vale do Silício e fizemos questão de sentar aqui e gravar isso para os nossos parceiros, nossos clientes, nossos colaboradores, todo mundo que está no nosso ecossistema. E não deixem de clicar no joinha. Eu não gosto de fazer essa parte. Ativa o sininho. Se inscreva no canal. Obrigado mais uma vez para vocês que estão nos acompanhando. Obrigado, pessoal. E até o próximo. Valeu.